tarde a todos e a todas. Vamos iniciar, então, agora a mesa 7, regime de transição. E aqui vamos contar com ilustres professores, advogados, membros de grandes empresas ou que atuam junto a grandes empresas. E é uma parte importante desses encontros que nós estamos fazendo desde ontem, porque o regime de transição ele é um regime longo, né? A gente vai até 2032, com a vigência integral em 2033, e surgiram muitas dúvidas do que pode acontecer durante esse regime de transição. E tudo acaba entrando aqui, desde a não cumulatividade até a forma de compensação, o retorno dos saldos acumulados, tanto de PIS e COFINS quanto de ICMS, e outras questões até que o professor Tássio vai trazer ao final e que também afetam justamente essa transição, como é o caso dos regimes específicos, do engessamento pela PEC, do que a lei complementar pode fazer em relação aos regimes específicos. Vamos iniciar, então, da seguinte forma. A gente está trazendo a problemática, a sugestão de redação de quem já enviou. Então, o professor Maurício já enviou várias sugestões de alteração de redação a partir das preocupações que a gente apontou. Nós vamos discutir cada uma dessas alterações. Vamos ter aí mais ou menos umas 7 ou 8 rodadas, talvez 9, considerando as sugestões do professor Tássio. Portanto, como a gente tem um tempo curto e daria em aproximadamente 20 minutos para cada um dos senhores, eu diria que a gente tem menos de 3, 4 minutos por rodada aqui, para a gente tentar se manter no tempo, porque eu sei que 5h50 devem nos cortar aqui a mesa. Então, e é importante que passemos por tudo. A gente tem aqui, portanto, iniciando aqui esse regime de transição, nós vamos ter uma cobrança de CBS a uma alíquota de 0,9% e de IBS a uma alíquota de 0,1%, com a possibilidade de compensação desses recolhimentos iniciais com PIS e com a COFINS. Quando a gente fala de compensação e de neutralidade, a gente está pensando na neutralidade porque eu vou compensar com PIS e COFINS, mas a gente vai ver que, a partir de 2029, quando entra proporcionalmente o IBS no lugar do ICMS, a gente já não sabe como é que vai funcionar. Se cada uma das alíquotas que eu for tendo que recolher de IBS, eu já vou recolher dentro da não cumulatividade, ou seja, apurando créditos, ou se eu estou dizendo que tem uma neutralidade porque eu compenso com ICMS. Começa aí a confusão, e, na verdade, se é um regime de transição, eu já precisaria ver qual é a minha carga, e, para sentir quanto é isso, eu já precisaria ter a não cumulatividade ab início nesse processo. Em 2027, a gente tem a CBS de forma integral, com a extinção do PIS e COFINS, e a extinção do IPI também, com exceção da Zona Franca de Manaus, que o IPI está sendo usado para preservar, de alguma forma, o interesse na Zona Franca de Manaus. A partir de 2029 até 2032, a gente tem uma entrada proporcional do IBS e a extinção, da mesma forma, proporcional do ICMS e do ISS. E aqui, justamente, a maior problemática que a gente vai ter na transição, com a vigência integral da reforma a partir de 2033. Eu vou fazer a primeira consideração para a sugestão de redação, e aí vou passar a palavra para a doutora Fernanda, para ela encaminhar todas as propostas aqui dos palestrantes. A gente tem uma primeira preocupação se não seria muito longo esse período de transição, quer dizer, isso é o que nos apresentaram como preocupação e a gente consolida aqui, tá? Se seria muito longo ou não esse período de transição do IBS de 4 anos. 4 anos considerando quando não é mais essa alíquota tão pequena que a gente vai ter a partir de 2026, mas a alíquota que a gente vai ter a partir de 2029 até 2032, com a concomitância já importante de 2 regimes. Uma questão de apuração importante, que é a concomitância dos regimes de CBS com PIS e COFINS,
em 2026, e de 2029 a 2032, IBS com ICMS. Como é que eu vou fazer com esses créditos? Hoje, o que me gera crédito de ICMS é muito menos do que vai me gerar crédito de IBS. A hora que eu tenho concomitantemente o regime de apuração dos dois tributos, eu vou ter uma escrituração com créditos menores de ICMS, aqueles hoje que eu posso ter, e vou ter uma outra escrituração para créditos de IBS. O IBS vai ser efetivamente cumulativo e eu vou alcançar alguma, e eu digo alguma mesmo, neutralidade compensando com o ICMS devido. Um outro ponto da concomitância dos regimes que não me parece totalmente esclarecido na PEC, e que talvez fosse bom esclarecer, é essa compensação do ICMS, do IBS com a CBS, é só para o primeiro ano? É só para 2026? Ou ela permanece? Ou estão deixando para a lei complementar definir isso? Só garante essa compensação em 2026 pela PEC. Eu tenho garantia de compensação do saldo dos credores de ICMS ou de PIS e COFINS, respectivamente com IBS e CBS? Também não há uma disposição clara, e aqui é uma preocupação realmente grande, não há uma disposição clara sobre o que ocorrerá com os saldos credores de PIS e COFINS. A PIS e COFINS vai ser totalmente extinto em 2027. O que vai acontecer com esses saldos credores? Não seria adequado, e essa é a questão, a gente trazer na PEC como veio a disposição em relação aos saldos credores de ICMS? Também temos que a lei complementar disporá sobre o prazo para homologação do saldo credor de ICMS pelo ente responsável, como condição para sua recuperação. O contribuinte vai ter que aguardar lá 20 anos para recuperar esse saldo. Pelo menos um prazo de homologação antes daquela taxa do 1342 não deveria ser estipulado. Vamos concordar ou vamos pedir alguma alteração nessa redação em relação ao prazo de 20 anos para ressarcimento do saldo credor de ICMS? E também não seria adequado estabelecer que, quando a lei complementar dispuser sobre a forma por meio do qual o saldo remanescente será ressarcido, leia-se artigo 133, parágrafo 6º, inciso 3, já respeite um prazo reduzido para isso? Então, eu vou deixar aqui os artigos na tela e passo a palavra para a doutora Fernanda. Aqui a gente tem, nessa rodada, a gente já vai ter 1, 2, 3, 4 artigos aqui sendo tratados na mesma rodada, tá? 4 artigos sendo tratados na mesma rodada. Eu não sei, Fernanda, se vale a pena passar os artigos. Será? Eu acho melhor, o Maurício, que vai iniciar, ele já passa os 4 artigos que a gente está propondo alteração, tá, Maurício? Porque você também redigiu essas alterações. Então, se você quiser passar os 4 artigos para ele. Boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme participar dessa mesa com colegas muito queridos. Obrigada, Suzy, pela organização. Eu queria passar a palavra ao Maurício, que ajudou a gente na elaboração, principalmente da redação dos artigos, que é advogado, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP, mestre pela PUC, ex-juiz do TIT, professor do EBDT, pesquisador sênior da FGV, com quem eu já tive a honra de trabalhar. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer aqui o convite da Suzy, saudar aqui meus membros da mesa, Cássia, Raquel, Tássio, meu arguidor de doutorado, a Karen e a Fernanda, minha ex-colega aqui de escritório, e todo mundo que está aqui presente assistindo pelo vídeo. Eu acho que aqui é um ponto fundamental, né, da PEC, e a gente tem, eu acho que tem muitos pontos de melhoria. Na verdade, a PEC vai matar, né, alguns tributos, né, e o que a gente vai debater aqui
é se a gente vai dar uma morte digna para esses tributos ou a gente vai ter um fantasma assombrando contribuintes e fiscos, né, depois da aprovação da PEC. Então, acho que é muito importante a gente fixar alguns pontos aqui, porque tem muita coisa a melhorar, principalmente com relação ao artigo 134, que é do saldo dos credores do ICMS, né, que eu particularmente eu achei muito ruim o texto. Eu acho que é o pior artigo da PEC, na minha opinião, e eu acho que ele precisa ser melhorado. A gente vai passar os artigos, né? Tá bom. Então, acho que está na tela aí, né? Tá. Então, isso é. Aqui, no texto original do 134, tinha ali a previsão, né, de compensação com o IBS pelo prazo de... Na verdade, uma questão de homologação dos créditos, né? Então, os saldos credores cujo aproveitamento ou ressarcimento sejam admitidos pela legislação em vigor e que tenham sido homologados pelos respectivos entes federativos, né? Então, aqui eu já acho que a gente pode sugerir um ajuste, porque fala em aproveitar... Tá, opa, então a questão de ordem mesmo aqui, né? Tá. Não está na ordem do nosso... Tá bom. Então, aqui ele fala em saldos credores cujo aproveitamento ou ressarcimento, não é? Então, aqui a gente sabe que essa história de ressarcir saldo credor nas legislações do Estado é uma coisa, eu nunca vi, pelo menos, né? E aqui a gente pode ter um problema de interpretação de que seja um saldo credor passível das duas coisas, né? E aí tem uma restrição indevida. Está aqui o meu ex-professor de lógica, Tássio, que me ensinou que a gente não pode ter uma dubiedade grande no texto esse ponto. Então, eu sugeriria tirar o ou ressarcimento, para ficar só os créditos passíveis de aproveitamento, que é um texto mais amplo. Depois, a gente tem a previsão de apresentado o pedido de homologação, né, a lei complementar vai tratar do prazo de homologação. Acho que a gente já tem que colocar o prazo aqui na PEC. Tá? Então, eu acho que aqui a gente está sugerindo que o ente federativo deverá pronunciar-se no prazo de 120 dias a partir do protocolo do pedido de homologação do crédito, ou até 30 de junho de 2033, o que acontecer depois. Por que depois? Porque a gente está partindo da premissa de que a gente tem um corte 31 de dezembro de 2032. Né? Então, seria esse prazo. E, na ausência de resposta, a gente teria essa homologação tácita. Né? Então, aí a gente teria essa possibilidade já de utilização desse saldo credor que está homologado. Né? Uma outra sugestão é quanto ao prazo. O prazo e a atualização. Né? O prazo de 240 meses para a compensação. Então, aqui é um dispositivo que trata de compensação com o IBS. Não é? Eu acho que tem um consenso no mercado de que 240 meses é um prazo extremamente longo. Né? A sugestão é de que atualize pelo IPCA, então a gente corre o risco de até não ter esse valor devolvido, porque se basta o IPCA ser superior a 5% ao ano, se você devolver 5% ao ano, você não paga. Né? Aí a auditoria vai mandar fazer vai dar baixa nesse ativo e todos os problemas que a gente vê no dia a dia. Então, a sugestão aqui é a gente reduzir esse prazo. Aí a minha sugestão foi reduzir para 24 meses, perdão, né, para que isso possa ser compensado. E, se tiver um saldo remanescente de compensação, que isso possa ser restituído num prazo de mais 24 meses. Tá? Não sei, você quer passar uma rodada com relação a essas sugestões, depois a gente vai de volta ou não? Tá. Mas eu acho que a gente, na verdade, assim... No microfone, Karen, por favor, está ali. A gente não tratou dessa, né? Eu acho... Não, do 135, por enquanto, não. Mas, e essa? Não, também. Não, ele está falando... Passaria as três, porque, na verdade, a gente concentra tudo no creditamento, tá? Então, a gente passou o 134, parágrafo 3º, parágrafo 6º, parágrafo 7º e 135. Deixa eu só falar uma questão que foi da mesa 4. Por favor, Suzy, pega aqui, ó. Hoje, que foi na mesa 4, sobre a lei complementar, e aí fica para vocês entenderem, a gente sugeriu que todos os sistemas ficassem para a lei complementar. Isso tudo fosse suprimido. Então, como uma opção fosse suprimido,
porque está com muito detalhamento para ficar num texto constitucional. Então, a gente poderia fazer essa primeira opção e aí colocar como segunda opção, se os senadores entenderem que não seria o caso de mandar para a lei complementar, o que vocês acham que deveria ficar. Então, só é que a gente não vai ter, porque o que a gente está tentando colocar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mário. O que a gente está tentando é, na verdade, colocar alguma garantia de que nós vamos poder usar esses créditos. Usar esses créditos eu poder transferir, eu poder usar para importação, é que ele não chegou a falar, mas estaria no parágrafo 7º, eu usar na substituição tributária, usar no diferencial de alíquota, usar na importação, e eu ter a mesma previsão de ressarcimento e num prazo efetivo de PIS e COFINS. Se eu passo tudo para a lei complementar, o único risco, gente, é passar parcialmente para a lei complementar e a gente ficar sem nenhuma garantia de que isso vai poder ser usado. Ou seja, não tem dinheiro nesse momento, gastamos demais e não vai ressarcir, todo mundo vai morrer com esse crédito. Quer dizer, aquele que já antecipou tanto tributo, a ponto de ficar com tanto saldo credor, vai ser o contribuinte novamente mais prejudicado e definitivamente prejudicado. Então, só para complementar na linha que disse a Suzy, só para ficar claro também, a proposta da mesa 4 foi em relação ao caput do 134, aí sim prever que os saldos credores, e não só do ICMS, mas de todos os outros tributos, e referir a cada um deles, PIS, COFINS e IPI também, tá? Deverão ser integralmente aproveitados ou recuperados nos termos de lei complementar. Sempre... E sem restrições, exato. Se está sem restrições, tudo bem. Isso, no termo de lei complementar, sem restrições, exato. Entendi. Okay. E aí suprimir o resto, enfim, o que está previsto aí nos outros parágrafos. Ok, entendi. Mas, de novo, também ressalvando aqui, como disse a Suzy, que vocês entenderem por bem, se for o caso, colocar como, enfim, uma alternativa, enfim, algo subsidiário. Então, gente, Maurício... Posso fazer um comentário? Pode, claro. Eu acho assim, o problema de saldo credor hoje, de ICMS, é muito devido a essas delegações. Então, a gente tem a Constituição, que delega a lei complementar, Tratado do Regime de Compensação. Ele garante, né, a utilização do saldo credor vinculado à exportação. Aí a gente tem a Lei Candir, que fala, olha, o crédito de exportação você pode imputar aos outros estabelecimentos ou transferir para terceiros. Jurisprudência pacífica, isso é autoaplicável, só que a gente não tem essa aplicação na prática. Os demais saldos credores, além de exportação, a Lei Candir delega para as leis dos estados, e a gente sabe como funciona. Então, assim, todo o problema do ICMS atual, e eu acho que aqui a gente está no momento de tentar não repetir os erros da Constituição 88 no texto original. Então, assim, todo o problema de ICMS de saldo credor é devido a delegações. Então, aqui, eu acho que é uma decisão importante. Se a gente quer delegar novamente, e aí deixar isso para a lei complementar, e aí vamos ver o que acontece, ou garantir essas coisas agora. Então, acho que essa é uma questão relevante. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, antes de passar aqui para cada um deles, que a gente vai pedir a votação de cada um, e cada um vai trazer as suas considerações, a gente tem... E aí, Maurício, eu só vou terminar de ler aqui para a gente poder deixar certo, tá? Eu até circulo na mesa impresso para quem não estiver enxergando. Mas, assim, a gente tem, no fundo, duas opções. A primeira opção das conclusões da mesa 7 vai ser adotar as conclusões da mesa... Qual foi a mesa, Suzy? 4. Adotar as conclusões da mesa 4 no sentido de ressalvar que não pode ter impedimentos para a utilização desses, ou ressarcimento desse saldo credor, mas que fica transferida a regulamentação disso à lei complementar, ou se essa será uma segunda opção e a primeira será essa. Então, é uma votação. A segunda votação é essa como subsidiária ou como segunda opção. Tem ressalvas de vocês? E aí eu vou ler exatamente quais são as alterações. Então, no 134... No parágrafo, no inciso 2, estaria mudando o prazo, diminuindo o prazo dessa restituição. No parágrafo 1º,
Apresentado o pedido de homologação, o ente federativo deverá pronunciar-se no prazo, estabelecido em lei complementar, no prazo de 120 dias a contar do protocolo, ou até 30 de junho de 2033, o que ocorrer depois. Sim, porque eu posso protocolar na véspera. 2. Na ausência de resposta ao pedido de homologação, no prazo a que se refere o inciso 1, os respectivos saldos credores serão considerados homologados e poderão ser transferidos a terceiros sem prejuízo de ulterior verificação da legalidade desses créditos para as unidades federativas pelo prazo decadencial e respectiva cobrança dos valores indevidamente creditados diretamente do contribuinte original ou do cessionário em caso de transferência. Depois, nós tivemos alteração proposta no parágrafo 3º, em relação ao prazo, e ao índice, mesmo índice de atualização dos débitos tributários, e não IPCA, o que me parece completamente justo, e, sinceramente, eu imagino que isso aqui deveria estar na PEC. Minha sugestão é que isso esteja na PEC. Lei complementar disporá sobre regras complementares, inclusive a possibilidade de securitização desses saldos credores do contribuinte, a transferência para terceiros, e não haverá qualquer impedimento pelos Estados e pelo Distrito Federal de utilização desses saldos a título de substituição tributária para frente e diferencial de alíquotas e nas importações, que é exatamente a problemática que o Maurício acabou de trazer. O artigo 135 trata dos saldos credores de IPI, PIS, COFINS existentes quando da extinção desses tributos, dizendo que eles poderão ser compensados com todos os demais tributos federais e que, nessa impossibilidade, a União deverá ressarcir no prazo de até 12 meses, contados do protocolo de ressarcimento. Aí eu já acho que pedimos demais. Mas, enfim, não me cabe aqui ficar opinando muito, mas a primeira votação, portanto, isto aqui é uma redação subsidiária, adotando-se a da mesa 4 como preferencial, ou adota-se essa como preferencial, adotando-se a da mesa 4 como subsidiária. O que me parece que é uma conclusão unânime, que é importante constar no relatório, é que, da forma como está, aonde se está trazendo para a PEC toda essa regulamentação, sem a garantia dessa utilização do saldo credor, não pode ficar. Então, ou bem, joga-se tudo para a lei complementar, vamos discutir lá no Congresso isso aqui, ou bem, fica o que está aqui, e se ficar, temos que garantir o restante. Eu acho que me parece que essa é a conclusão primeira unânime. Só uma questão de ordem, desculpe aqui, enfim, mas a decisão da mesa 4 foi unânime. Não há nenhum problema em vocês, claro, a mesa, agora qual é essa mesa? Desculpe. A mesa 7 ter outra posição, não há nenhum problema. Tá bom. Apenas pondera o seguinte, a mesa 7 não poderá decidir que o que a mesa 4 deliberou seja subsidiário. Ou bem, o que a mesa 7 decide fica como subsidiário, ou as duas propostas são apresentadas como igualmente deliberadas pelas duas mesas. É uma decisão dessa mesa. É questão de ordem isso. Não é que você falou, vamos decidir se a mesa 4 fica subsidiária. Não. Mesa para nós. Ok. Se a gente vai adotar a proposta da mesa 4 como subsidiária aqui. Ok. Tá bom? Não é que fica subsidiária, não. É uma questão procedimental. Procedimental. Por um acaso, eu fui relator da mesa 4, mas é um mero acaso. Raquel, por favor. Peraí, ela vai passar... Deixa ela só fazer essa... Você vai levantar o cartão amarelo. Pela Cássia? Tá bom. Vamos lá. Cássia, a gente queria ouvir os seus comentários. A Cássia é especialista em direito empresarial e tributário, diretora jurídica da Natura e coordenadora do Comitê Tributário e Jurídico da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. E aí ela tem todo um regime diferenciado com o qual ela vive hoje, que ela vai ter que se adaptar monofásico, substituição tributária. Mas eu estou falando aqui como contribuinte, tá? Eu não vou falar por setor, claro. Eu acho que vale até uma introdução. Nós somos, como Natura, Grupo Natura, patrocinadores do CECIF desde 2015, porque nós acreditamos que a reforma tributária é o único caminho... Perdão, vou falar um pouco mais alto, tá bom. Lá, claro? Perfeito, obrigada.
nós acreditamos que o único caminho, de fato, para que nós tenhamos, né, um tributo neutro que não impacte na competitividade das empresas é por meio de uma reforma tributária. Então, a reforma tributária que a gente defende é uma reforma tributária que seja simples, neutra, isonômica, transparente. Eu quero fazer só essa introdução rapidamente, eu sei que a gente tem um tempo escasso aqui, mas por quê? O texto que nós temos hoje da PEC, ele está se tornando uma colcha de retalhos. E é uma preocupação nossa, porque, sem dúvida, quando a gente já fala no IVA dual, então nós somos favoráveis a um IVA único. Quando vem o IVA dual, seguindo regras equânimes e todo um arcabouço para a CBS e IBS, perfeito. O grande problema para nós é a regra de transição. Então, se você tem uma regra de transição que a CBS ela passa a viger na sua integralidade em 2027 e o IBS em 2033, nós já temos um problema. Claro que é um problema político, que eu nem vou trazer aqui, né? Talvez a gente tenha oportunidade ainda para conversar um pouco sobre ele, mas é um problema político porque o governo federal precisa tratar hoje um problema que tem com o PIS e a COFINS, né? Que ele precisa aumentar, precisa gerar o superávit primário, então ele não abre mão de uma transição maior. E, em contrapartida, os estados, pressionados por muitos contribuintes que vivem de incentivo fiscal nesse país, que é uma pena, também não quer trazer essa vigência do IBS para um prazo menor. Então, nós temos um problema político que, sinceramente, não sei como a gente vai equacionar, mas isso resulta num aumento expressivo de carga tributária para empresas, para setores que não vivem de benefícios fiscais. Aí vocês podem falar, mas tem algum? Tem muitos. Né? Tem muitos que não vivem de benefício fiscal, então vão ter um grande problema, porque vão ter uma carga tributária estadual alta e uma federal alta também. Mas, não obstante essa questão, em relação a esse ponto de não cumulatividade aqui, que a gente até discutiu muito, né? Desculpa a mesa 4, porque a transição permeia vários temas. Então, inevitavelmente, que nós vamos invadir um pouco temas tratados em outras mesas. Mas, relativamente a essa questão da técnica legislativa, nós sabemos, como advogados, que não é o melhor deixar detalhes na Constituição Federal. E, em contrapartida, se o texto hoje está absorvendo muitos detalhes, será que faz sentido deixarmos não constar o que é indispensável para a segurança jurídica? Então, na minha avaliação, quando a gente fala aqui, primeiro, o Maurício falando de saldo dos credores, nós discutimos muito isso no CECIF. Primeiro, é um problema de técnica legislativa. Saldo credor é uma coisa, crédito acumulado é outra coisa. Hoje, nós temos um problema crônico no país de muitas empresas que têm crédito acumulado a serem ressarcidos e não conseguem. Então, a gente já tem um problema. Quando a gente fala, então, a CBS vai entrar em 2027, nós precisamos garantir que até 2027 o governo federal devolva créditos acumulados para todas as empresas que têm pedidos feitos. Isso nós deveríamos ter um texto para garantir isso. Em relação ao saldo credor é o saldo da operação, né? Esse é o saldo que eu vou gerando aí com as vendas futuras. A partir do momento que eu mudo, eu não tenho mais PIS e a COFINS, passo a ter CBS, qual que é a técnica adequada? Estoque de abertura. Eu tenho que trazer, de alguma forma, esses créditos para o novo tributo. E, na minha avaliação, nós precisamos ter na Constituição essa sistemática bem delineada. Lógico que a gente pode ter problemas interpretativos, como a gente vai escrever, mas isso precisa estar na Constituição. O detalhe, em quanto tempo o governo vai ter que se manifestar em relação à liberação, se em 24 meses, em 12 meses, eu acho que a gente pode deixar em lei complementar. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto é em relação a essa questão de delimitar quais são os mínimos pontos. A gente seguiu aqui, né, a mesa, até fomos conversando antes, de ser mais exaustivos. Se a gente chegar à conclusão, né, que o meu voto eu seria mais enxuta. Não sei a redação da mesa 4, mas eu falei desde isso, eu sou mais enxuta. Então, mas eu não vi a redação. Eu tenho alguns pontos em relação ao texto, mas eu sou mais pelo modelo enxuto. De todo modo, né, enfim, eu respeito a posição de que a gente precisa definir aqui limites para sustentar que a segurança jurídica, né, seja forte aí para nós. Obrigada. Bom, a todas e todos uma saudação rapidíssima. Desculpa, na pré eu estou tão preocupada. Doutora Raquel, a despeito de não precisar de apresentações, a gente quer ouvir agora a sua opinião, muito importante para a gente, Raquel,
No tempo, eu sei que não vai ser possível, mas a Raquel é advogada tributarista e empresarial, doutora pela USP, tem diversas especializações, é conselho de administração fiscal de empresas e cofundadora do WIT, que teve um evento divino hoje de manhã também. Agora vamos lá. Agora sim, vamos trabalhar. Bom, gente, então a todas e todos uma saudação calorosa nesse dia frio, de um meio inverno, meio verão, né? Mas tudo bem, não tem aquecimento global. Eu vou só fazer uma saudação especial às duas entidades, professor Renato, Mange, enfim, belíssima iniciativa. Acho que a gente trabalha bem quando trabalha junto, e ainda com o presidente do SESA aqui, né? Nosso querido Gustavo. Então, privilégio estar aqui. Karen, obrigada, Fernanda, por terem nos auxiliado. Bom, vamos lá. É assim. Gente, não que eu não estivesse pensando na reforma, porque eu estou pensando nessa reforma, sei lá, desde quando, né? E Trancoso já causamos, né, nesse congresso maravilhoso que o Tasso faz, mas assim, quando eu já estava preocupada com N questões, né, da transição e crédito acumulado, enfim, N questões que já foram tratadas. Mas eu vou pegar um gancho da sua fala, porque aqui é que está a minha questão. No fundo, a gente está... por isso que eu falei que eu queria fazer essa questão prejudicial, porque eu acho que também é uma forma de encaminhar entre a proposta que vocês fizeram, né, e aquilo que é a nossa preocupação. Tudo isso está sendo provocado, sejamos bem frontais, pelo fato de que a gente está tendo que enfrentar uma reforma da tributação de consumo, e, desculpa, não é reforma tributária, é uma reforma da tributação de consumo. Eu gostaria de ver o sistema tributário reformatado e reformado. Dizem, por questões políticas, que ele teve que ser fatiado. Maravilha, estamos lidando com o fato posto. Mas nós estamos vivendo tudo isso porque, justamente, esse é o dilema. A gente vai fazer uma reforma via texto constitucional, não é? Que é uma reforma que mexe muito na estrutura da tributação de consumo, mas não vem junto com o texto da PEC o resto do arcabouço normativo que deveria vir, idealmente, para que a gente não precisasse ficar em dúvida se tudo que a gente precisa para proteger os contribuintes, né? E, assim, você vai falar, mas tem que proteger o Estado também. O Estado estará protegido. Essa não é uma questão no Brasil. Me desculpe, né? Eu sou advogada de contribuinte faz 30 anos, eu nunca vi dificuldades para o Estado, porque, na pior das hipóteses, a gente segura o pagamento de precatório e está tudo bem. É disso que se trata. Então, nós estamos aqui, todos nós, né, agora vivenciando uma questão que houve uma escolha para se fazer uma transformação desse tipo no método veloz, rápido, impactante, né, porque tem contexto político, porque a sociedade inteira não aguenta mais a complexidade do sistema tributário. Eu não estou entrando no mérito disso. Eu também acho que o compliance tributário no Brasil é absurdo, né? Acho que o ICMS não era o que ele é hoje, ele foi, inclusive, modificado e se transformou numa monstruosidade justamente por N coisas que, de repente, eu começo a ver umas coisas semelhantes nessa PEC, que tem um cheiro de Confas, uma certa coisa que estou querendo colocar, né? E aí eu fico muito preocupada. Mas o que está em jogo aqui? A gente está vivendo um dilema. Isso aqui que nós temos que decidir é um dilema. É o dilema da segurança jurídica no momento da transformação da tributação do consumo. É sobre isso. Aí, para enfrentar o dilema, qual que é a nossa alternativa? Usamos a boa técnica proposta, né, pelas normas constitucionais, né, e pela teoria geral do direito, que nos ensina e nos mostra, nos indica, né, seja pela doutrina, pelo próprio texto constitucional, 146 e tal. É matéria de lei complementar, tal, não sei nem se o que está na lei complementar é suficiente para fazer frente a algumas coisas que estão aqui, né? Porque eu acho até que caberia falarmos sobre
normas gerais e tal, mas eu não vou entrar nisso. Mas o fato é que a gente está dentro desse dilema. Nós não temos o arcabouço normativo completo, a gente sequer sabe as alíquotas, né? E a cada 2, 3 dias, porque não é a cada semana, eu fico sabendo de um setor que conseguiu algum tipo de tratamento especial. Né? A alíquota era 22, aí virou 24, agora já se fala em 28 pontos, não sei o quê. Meu Deus, para que serve uma Constituição? Qual é o grande princípio fundamental que se busca, né? Assim, em todas as áreas, não é só para o direito tributário que eu vou falar, é segurança jurídica. Daí, assim, a gente vai na boa técnica, né? E eu também tendo a gostar, até gostei da redação que vocês fizeram, talvez com esse cuidado, né, de ser uma coisa impositiva, tem que fazer. Por outro lado, as más práticas e os maus hábitos do fisco e o péssimo relacionamento fisco-contribuinte que tem no Brasil, porque, convenhamos, alguém aqui acha que o relacionamento entre fisco e contribuintes no Brasil é bom? Eu já tive a oportunidade de participar de painel, lembro, Gustavo, daquele congresso de Boston, né, em que eu estava no painel representando o Brasil sobre multas, sanções, relacionamento fisco-contribuinte, passei vergonha. Das 19 perguntas ao final do painel, 16 foram para mim, porque as pessoas estavam indignadas com o que o fisco brasileiro faz com os contribuintes. São as maiores multas, são os maiores índices de juros, com a taxa de juros sendo a maior do planeta. Enfim, então, gente, onde que eu quero chegar, só para terminar agora? Nós estamos diante de um dilema. Ou bem, nós vamos pela boa técnica e falamos, gente, tem um monte de coisa aqui que é de lei complementar, quiçá algumas até de lei ordinária, né? Porque eu acho até que não é tudo de lei complementar, mas, enfim. Mas a gente dá uma segurada nisso, ou, levando em conta as experiências históricas entre fisco e contribuinte, este relacionamento marcado por tantas coisas complexas, né? Eu brinquei ironicamente, veja-se, ironia, né? Com relação à questão do precatório, eu poderia falar de saldo credor, né? Eu poderia falar de várias coisas que o Estado resolve a seu benefício. Né? E aí a gente está fazendo uma reforma estrutural na tributação de consumo, em que a gente está tentando falar, olha, esse imposto novo aqui, o IVA, ele é bom por causa da neutralidade, da generalidade, da não cumulatividade. E aí eu começo a ouvir aqui um movimento, uma exceção ali, uma outra exceção acolá, já tem vários níveis de alíquota, e eu me pergunto, será que a gente vai conseguir ter esse IVA assim? Com esse tanto de coisa? Aí eu vou para o outro lado do dilema. Em função do relacionamento entre fisco e contribuinte no Brasil, eu tendo a achar que mais vale a segurança jurídica minimamente preservada do que o cheque em branco para este Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, com a pegada que ela tem hoje, que é diferente do Senado, tradicionalmente ficar ali para fazer a lei complementar, talvez a gente precisasse garantir o mínimo, entenderam o meu ponto? Eu olho para a construção da Constituição e encerro a minha fala falando o seguinte, né? Sempre se criticou muito a Constituição brasileira, que a Constituição era extensa, era exagerada, tinha muita disposição. Toda vez que eu ouvi alguém fazer esse tipo de crítica, eu, de alguma maneira, se possível, me manifestava em oposição, porque eu não acredito que exista uma Constituição ideal. A Constituição boa é pequena, a americana não existe, porque a Constituição não é uma norma jurídica qualquer. Ela é, antes de mais nada, um ato de historicidade. Ela reflete um povo, uma nação, as suas dores ao longo do tempo, os seus problemas. E não foi à toa que, em 88, vieram tantas disposições em matéria tributária do jeito que vieram. Nós estávamos cheios de dores. Nós quem? As cidadãs e cidadãos brasileiros contribuintes. Era preciso um texto constitucional assim. É errado dizer que uma Constituição é boa e outra ruim. Assim sendo, dilema posto, eu encerro. Assim, o canto do cisne pela boa técnica, pela pesquisa científica, a meditação, me leva em direção
né, a conclusão e a proposta do painel 4, mas, assim, em função de tudo que a gente vem carregando, eu penso que é fundamental que a gente garantisse algumas coisas, né? Então, talvez subsidiariamente, se a gente votar, no mínimo, entende? Mas, assim, eu estou muito desconfortável e eu acho que alguns empresários, né, empresários e empresárias que estavam defendendo começaram a cair na real. Basta fazer conta. Exato. Por favor, então, encerro aqui. Um rápido esclarecimento, só para ficar... Raquel, Cássia, Karen, Fernanda, Maurício, Tasso, pelo amor de Deus, a minha colocação foi apenas porque foi uma questão de ordem mesmo procedimental, quando a Karen disse, olha, vamos decidir se a mesa 4 fica subsidiária. A questão de mérito, não, a questão de mérito, pelo amor de Deus, cada mesa define, não tem problema nenhum, ficou... o que a Suzy, inclusive, quis colocar, foi, olha, a mesa 4 decidiu assim. E aí, não tem problema algum. E esse dilema, e o dilema, e estamos todos de acordo desde ontem às 9 horas da manhã, desde da abertura, o que mais se falou desde ontem e até hoje é exatamente isso. Falávamos no almoço. Nós estamos numa situação realmente em que nós nos vemos a ponto de ter de colocar na Constituição prazo para homologação ou não de crédito. Quer dizer, é uma loucura. Então, estamos todos de acordo quanto a isso. Foi apenas a questão de que poderemos ter, porventura, 2 propostas sem problema nenhum. É só ver quanta garantia de arrecadação tem. É só ver quanta garantia de arrecadação tem, que poderia estar na lei complementar, está na PEC. Então, o perigo é passar a PEC como está, sem a gente colocar minimamente alguma garantia para o contribuinte também, né? Então, aí, nesse sentido, só para entender, a Cássia entende que seria melhor que jogasse tudo para a lei complementar, mas daí realmente tirasse daqui. Ah, bom, então está concordando com as alterações. Não, gente, eu preciso de uma votação aqui só para saber se é unânime, se é maioria, se é não. O Tássio vai falar, mas eu preciso só, Cássia, que você decida qual é o seu posicionamento efetivo aqui, se acompanha para que artigo, para que não o artigo não acompanha, só para a gente coletar, senão não consigo fazer um relato fidedigno. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui. As minhas primeiras palavras... então me apresenta, por favor. Vou apresentar o professor Tássio, livre docente, excelente professor, famoso na PUC, professor do meu filho na PUC. Meu filho é fã do professor Tássio. É professor da graduação, do mestrado, doutorado, foi meu arguidor, grande amigo, presidente do Instituto de Aplicação do Tributo, IAT, que tem esse congresso imperdível em Trancoso. Passa a palavra. Amigos, é sempre bom estar ao lado de amigos. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, uma grande satisfação participar dessa iniciativa muito relevante, porque o momento que nós vivemos precisa desse tipo de iniciativa. Diferente do que aconteceu em 1965, 1988, onde o texto constitucional, embora em 1988 tenha tido uma participação mais robusta, nós vivemos um momento muito diferente. O momento que nós vivemos hoje foi muito bem percebido pelo pessoal do CECIF, que fez um trabalho absolutamente brilhante em difundir a necessidade de uma transformação do sistema. Então, transformou-se num assunto que é de interesse geral, algo que era de interesse de especialistas. E isso foi muito interessante. Isso foi uma grande sacada do momento que a gente vive. Por outro lado, a gente tem questões do modo como isso foi feito em termos estritamente jurídicos, que têm gerado muito debate. E esse evento e todos os que aconteceram nos últimos 5 anos são uma prova cabal disso. E eu sou um crítico muito contundente da técnica legislativa. Minha tese de doutorado é sobre competência tributária e tem pontos muito relevantes de como isso aqui é feito. A respeito especificamente do tema, eu participei do GT na Câmara
e participei agora da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. O que eu defendi no mesmo lugar? 100% da minha argumentação, nos 10 minutos que me cabia em cada um desses 2 lugares, foi centrado em um inciso, cuja adequada compreensão e adequada exclusão faria com que essa reforma fosse mais simples, menos complexa, não violadora do princípio da igualdade, porque ela vai estabelecer tratamento distinto a quem é distinto, e isso não seria inconstitucional. Perguntei ontem aos senadores, o senhor sabe por que o seu gabinete se transformou numa romaria de pessoas que vêm falar absolutamente a mesma coisa? Excelência, nós queremos a reforma, nós estamos a favor da reforma, porém me deixa fora dela. Esse é o grande sentido. Se você não é indústria paulista, se você não é indústria, talvez carioca, olhe lá, mas fundamentalmente, se você não é indústria paulista poderosa, vigorosa, robusta, que não precisa de incentivos fiscais, isso existe, eu acredito, especialmente aquela que tem ótimos produtos do lado do principal mercado do país, essa não precisa. Eu compro. Quando eu não ganho tem um tempão, mas eu defendo. Se você não é esse pessoal, só que por que precisa ser muito rápida a reforma? A reforma precisa ser muito rápida porque as pessoas, a despeito da nossa tendência de deixar tudo para a última hora, estão fazendo conta. E o que a gente vem mostrando desde 2019, em cada evento que eu participo, é façam as suas contas. Vocês perceberão, se vocês estão no bloco dos 300 ganhadores ou dos 190 milhões de perdedores. De onde você está? Ah, eu não sabia, mas, poxa, se essa galera aí está dizendo que sim, eu também estou do lado que eu vou dizer que sim também, afinal de contas, eu não quero estar do lado dessa gentalha, que são os prestadores de serviço, por exemplo. Então, esse é um momento que nós vivemos, é diferente por quê? Porque foi muito bem percebido que se você desenvolve uma comunicação que as pessoas têm acesso, as pessoas participam de um debate mais amplo. Na nossa Copa do Mundo, a última aqui que nós participamos, as pessoas conheciam mais o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que dos jogadores. Esse é o momento que a gente vive. Graças a Deus, graças não propriamente a Deus, mas o Deus, internet, a gente vive um momento onde a sociedade começou a acordar para pontos como esse. Só que é um momento que as pessoas ainda adolescem, é um momento muito novo. Então as pessoas estão acreditando nas primeiras narrativas. Só que logo em seguida vem a segunda, a terceira, a quarta narrativa, que envolve, entre outras coisas, fazer conta. E as pessoas que se imaginavam vencedoras, estou ganhando, começaram a fazer conta e dizer, talvez eu não esteja, porque eu dependo de REID, eu achei que eu não precisaria do REID. Vai mudar a tributação, mas eu continuo com toda a tributação setorial, que é mais importante do que o PIS e COFINS, e ninguém tocou nela. Eu descobri que minha tributação efetiva federal vai sair de 14,53% para quase 43%, se vier uma alíquota de 30%, e eu não tenho crédito para compensar. Então, quem começou a fazer conta, começou a perceber que este é um movimento que beneficia algumas pessoas que merecem benefício. A gente está falando fundamentalmente do principal setor gerador de transformação e de melhoria da qualidade de vida no planeta Terra. A Suíça, quando quis deixar de ser a lavanderia financeira do mundo, optou por ser o quê? Um país industrializado. É um dos países mais industrializados do mundo hoje. Foi uma política industrial que permitiu à Suíça deixar de ser um paraíso fiscal e se tornar uma pujante nação industrializada, que foi o que aconteceu com a China, que foi o que aconteceu com a Coreia do Sul, e os Estados Unidos lutam para se reindustrializar e nós não podemos ficar fora. É o momento de nós vedarmos o uso de um instrumento como o tributo para fomentar desenvolvimento? Essa é a pergunta que está colocada aqui. A resposta que é apresentada pela PEC 45, no inciso 10º, do parágrafo 1º do artigo 156A, é que é vedada a concessão de qualquer incentivo tributário ou financeiro que possa representar uma mudança para diminuir a quantidade de tributo a ser arrecadado. Fundamentalmente, é isso que está nesse inciso. Esse inciso é a razão fundamental de não se utilizar tributo com efeito de confisco, ou com tributo com instrumento de política setorial. Então, o mundo inteiro está usando. A OCDE recomendou que se use. Em todos os lugares você tem diferenciação. Não, mas na Nova Zelândia, que tem 4 vezes mais ovelha do que gente, não se usa. Então, vamos abraçar a Nova Zelândia. O que aparece também muito relevante é que somos advogados, a gente sabe como a realidade funciona.
E a realidade funciona de que maneira? Nós estamos falando de reforma tributária, nós estamos falando de reforma do CPC, nós não estamos falando de reforma da Receita Federal, nem da Procuradoria, e nem dos contribuintes, convenhamos. Então, quem vai fazer o sistema tributário é a jurisprudência. A gente está apenas discutindo novas premissas. Há um erro de técnica legislativa escancarada, mas ele não é por um acaso, que consiste em que nós estamos desprezando 20 anos de amadurecimento jurisprudencial. PIS e COFINS, tal qual idealizado, há 23 anos, é 10 vezes melhor do que qualquer IVA que se conheça. Por quê? Porque ele não precisa de nota fiscal, ele é base contra base, ele não tem conflito de competência, ele não tem uma série de outras coisas. 80% do que está no TIT não se reproduz no CARF, porque o PIS e COFINS é muito melhor. Que PIS e COFINS? O que foi julgado pós se considerar as instruções normativas absurdas criadas pela Receita Federal 4 meses após a publicação da lei que instituiu o PIS e COFINS não cumulativo. Esse é muito melhor. Só que nós vamos aproveitar isso? Não. Nós vamos desprezar absolutamente tudo. Para esperar o quê? O grande parque de diversões da advocacia tributária que está para surgir para todos nós. E aqui é o conflito entre advogado e teórico. O teórico vem falar que não, que está errado e tal, e o advogado cruza o braço e fala, será que eu continuo falando ou deixo esse pessoal fazer o que eles estão querendo? A grande diferença desse momento, pessoal, é que a jurisprudência tem muito mais força do que tinha no passado e nós temos um exemplo muito concreto. A melhor maneira de saber o que vai acontecer no futuro é olhar para o que foi o passado. Quantos dispositivos constitucionais nós temos no PIS e COFINS e nós temos no ICMS? O que gera mais contencioso pós-julgamento. Então, me parece que revogar esse dispositivo constitucional, tirar da PEC, vai fazer com que a discussão possa ser travada embaixo. E deve ficar o quê na PEC? Aquilo que a boa técnica legislativa determina, outorga de competência e limitação. A outorga de competência, fulano pode criar. Que garantias eu tenho? Aí entra o ponto que preocupa vocês. Mas a segurança jurídica é dada pela jurisprudência, não é pela Constituição, não é pela lei complementar, não é pela lei ordinária, é pela jurisprudência. E se não revogar o Código de Processo Civil, quero ver quem revoga, entendeu? Não vai mudar. Então, se preparem para grandes discussões que virão pela frente, entendeu? Porque esse é o nosso futuro. Algum problema quanto a isso? Nenhum. Entendeu? Mas, vamos mudar o CPC? Não vamos. Então, cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Olhando para isso aqui, olhando para essa discussão toda, onde ela vai parar? Me digam os senhores. Posso só pôr uma pimenta no vatapá? Isso porque, na defesa dessa reforma, já lá mais no início, e também agora recentemente, até com uma certa assim, assertividade excessiva, a advocacia vem sendo acusada de ter interesse que a reforma não vá para frente. Por favor, aprovem a reforma. É o contrário. Eu concordo com o Tássio. Entendeu? Então, assim, eu também acho que esse tipo de comentário deturpa um pouco o foco da coisa. Porque se isto vai aqui, assim, a gente está garantido, não está? Isso feliz da gente também. A Neto? Neto. Olha só, isso seja matéria de lei complementar exclusivamente isso. Com as garantias. Não, mas é que você está tirando um outro inciso que não é o que eu estou tratando aqui. Então, vamos lá. Eu preciso... Não, gente, eu estou ficando doidinha aqui. A gente precisa só... porque daí agora você está tratando do inciso 10. Não. Pelo amor de Deus. Mário, quer sentar aqui? Suzy! Então, vamos lá. Fernanda, só para efeito de colher a votação aqui. Maurício entende que deve estar na Constituição conforme as propostas que a gente leu, que, aliás, ele ajudou em grande parte delas. Portanto, Maurício vota por essas propostas na Constituição. Raquel, entendi que vota por essas propostas estarem na Constituição. Doloridamente. Porque não está tendo outro jeito. Topa subsidiariamente. O que não pode é ficar como está. É isso. Cássia. Eu voto em ficar na Constituição. Em ficar na Constituição, não. Na lei complementar esse detalhamento. Então, mas agora a gente não está tratando da lei complementar. Agora a gente está tratando da PEC. A mesa 4. Só subtrai tudo. Manda tudo para a lei complementar. Não, a forma como está, então aí é só você que vai votar. Isso.
Isso. Está concordando com elas? Eu concordo, só não concordo quando a gente coloca esse ou aqui, aproveitamento ou ressarcimento. Eu prefiro que fique, o Maurício preferiu que subtraia. É isso? Gente, desculpa. Qual, Maurício, é esse? Só para eu poder colher o voto aqui, entendeu? Qual que é o inciso? Concordo com as alterações trazidas pelo Maurício, só não concordo com a alteração do parágrafo 1º do artigo 134, que ele pediu para subtrair o ou entre aproveitamento e ressarcimento. Como é ou, eu entendo que deveria manter, por conta do que eu expliquei, que crédito acumulado, saldo credor são coisas diferentes, blá, blá, blá. Tá bom. Não fica unânime porque o Tássio não está com a gente, né? Tá, entre nós. Tá bom. Que a gente também vai votar, ele votou 156.10. Não. Não. O 156.10 é um inciso que repercute para tudo. Por quê? Se for diferir ou restringir, isso pode ser considerado incentivo tributário, o que é vedado, que seja feito por lei complementar. Então, esse é um ponto fundamental que projeta repercussão para tudo. A respeito especificamente dessa matéria, me parece que tudo isso deveria ser substituído por um artigo que dissesse: é assegurado ao contribuinte manutenção e uso dos seus créditos de forma imediata ou, se for prorrogada, assegurada a correção pelo mesmo critério que se corrige tributo. Um artigo só, garantindo tudo, porque 5 linhas, 3 linhas e tal, não sei o quê, a Constituição é para limitação ao poder de tributar. Você limita o poder de tributar assegurando o direito do contribuinte. Que é mais ou menos a redação. Posso adotar a redação da mesa 4? Esquece a mesa 4, senão o Mário vai vir aqui reclamar com você que não está sendo usado direito. É a nossa conclusão. Tem que voltar numa segunda... Não, o Tássio abriu divergência. Ele abriu divergência e ele vai ler novamente como é que ele quer a redação. Uma sugestão minoritária. Eu entendi, Tássio, mas eu preciso colocar isso no relatório. Exato. A regra de transição, nesse particular, deve ser substituída por um artigo apenas que assegure ao contribuinte que gerou o crédito a sua apropriação e utilização integral, ou, se for diferido, que se assegure a correção pelo mesmo critério que se corrige tributo. Ponto. Não tem que ser com muito mais coisa, não. Tem que ser assegurada o uso integral e corrigido. Ponto. Constituição é para ter limite. É sugestão. Está sugerindo. Aproveitando a sua fala, já coletado tudo aqui, e a gente também acorda com essa. A gente também acorda. Pode, Maurício. Eu, Raquel, Cássia, também acordamos com a redação do Tássio, proposta pelo Tássio, o que a gente não quer como está na redação. Ou seja, ou inclui o que a gente tem aqui, ou que vem a redação do Tássio. Eu não preciso nem dizer que uma é subsidiária da outra. Ou uma coisa ou outra. Como está, não. É isso. Mas é que a dele vai prevalecer, que a dele está vendo a correção. Eles não têm a correção lá. Não, é que eu acho que é legal porque é uma... É difícil essa mesa. Eu vou passar a presidência dessa mesa para outra pessoa. Eu achei que estava para Fernanda. Não, sem dúvida, elas são convergentes e a redação final também. E de novo, gente, pelo amor de Deus, é a proposta de cada mesa e depois vai constar. Não é só para vocês terem presente realmente qual foi a deliberação. Mas imagina. Obrigado, você que é um amor. Maurício, sempre. Por favor. Não, deixa eu só fazer um... O Maurício queria falar, né? Não, só um comentário rápido que eu justificar a minha manutenção de voto aqui. Eu acho assim, a opção política dessa PEC já foi ser extensa, né? Então, acho que já passamos desse ponto, não é? Ela já está incluindo mais artigos do que ela está excluindo da Constituição. E eu acho que, neste ponto em específico, eu até acho que em outros pontos, em outros assuntos, acho que ela poderia ser mais sucinta, mas neste ponto em particular, qual que é a minha preocupação? De novo, a gente não repetir os erros do passado. Quanto ao ICMS, exportação, o texto já é esse que está na Constituição. A manutenção, está garantido a manutenção e o aproveitamento do crédito. Então, esse é a expectativa, né? Qual que é a realidade? Não funciona.
Com relação ao ICMS-ST, o texto do 150, parágrafo 7º, já é esse também. Imediata, agora me falhou o texto, imediato ressarcimento, alguma coisa assim. Já está lá. Esse funciona um pouco melhor, mas não é o ideal. Então, assim, já temos esse texto na Constituição e ele já não funciona. É que eu estou falando da efetividade. Então, por essa razão, eu mantenho o meu voto. Ótimo. Vamos para a segunda votação. Como o professor Tássio já fez todo o discurso relacionado à proposta dele, do 156.10, vou pedir para ele ler a redação que ele está propondo, ou seja, é a extinção do inciso 10, né? E fica só para a gente já começar a votação do que ele colocou, que é a história da gente não engessar na PEC o que a lei complementar pode ou não fazer em relação aos regimes específicos. É isso, né? Isso seria só a supressão do inciso 10 e o seu reflexo, que é no 195.5. Tá? Porque essa é a razão de ter transformado Brasília num local de peregrinação justa, porque é um pilar da Constituição da República o princípio da igualdade. O que está sendo proposto, diferente do que se discute a respeito de igualdade nos últimos 2.300 anos, desde Aristóteles, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. O que está sendo proposto é tratar igualmente os desiguais, pouco importa o que eles se desigualem. Então, o que está todo mundo indo lá buscar? A implementação do princípio da igualdade, que é uma cláusula pétrea. Está certíssimo. E todo mundo que faz conta e percebe está indo lutar. Então, minha sugestão é que seja suprimido isso, mas um segundo ponto. A respeito da questão dos créditos, eu comparo os dois modelos, PIS e COFINS ou ICMS. Qual tem mais artigo? O PIS e COFINS ou o ICMS? Qual está gerando mais discussão de inconstitucionalidade? O ICMS. Então, me parece que ter mais artigos na Constituição é um problematizador, porque está na Constituição, não impediu. Quem foi que impediu e resolveu muito da guerra fiscal? Jurisprudência do Supremo junto com a Lei Complementar, 160. Então, me parece que a Lei Complementar é o lugar especial. Então, minha sugestão para a questão dos créditos, que a gente está votando agora, isso sim, é ter só um artigo e não os 136 e outros todos, entendeu? Que é assegurado ao contribuinte. Essa já foi, agora eu estou votando a segunda. Outra. A do inciso 10, tá bom. Não, estou só fazendo a defesa para ficar claro, cada um no seu momento. Tá bom. Quanto ao inciso 10, por favor, Cássia, Raquel e depois Maurício. Vamos inverter aqui. Todo mundo de acordo? De acordo. E você, Maurício? Supressão do inciso 10 para que a gente deixe para a lei complementar definir quem vai ter ou não, se alguém vai ter ou não. Aqui é para deixar para a lei complementar quais seriam os setores beneficiados, é isso? É isso. Eu acho que sim também. Sem engessar na Constituição. É isso. Unânime, por favor, a supressão do inciso 10. Boa. Também achei. A supressão do inciso 10 é unânime. Não além. Esses, a lei complementar, ali na frente se resolve. Se vai ter ou não para quem. Ou talvez para ninguém, né? Então, mas aí revoga o 9º, então? Que é o que tem os regimes? Sim. Não precisa revogar. Basta tirar isso. O que já está, fica. Quem já conquistou... Revoga não, tira, Quem conquistou, mantém. Gente... Segundo ponto agora são as obrigações acessórias, que gera dúvida também no período de transição. Como será realizado o cumprimento de obrigações acessórias? A gente vai manter 2 obrigações paralelas, vai ser criado um sistema único enquanto eu tiver a concomitância. Então, eu tenho dúvidas nas obrigações acessórias, na concomitância, especialmente de IBS com ICMS e ISS. Essa vai ser a maior complicação. Aí a gente estaria falando de 4 anos de um fardo, que já é a cumprimento da obrigação do ICMS, seria o ICMS mais a do IBS, ou vai ser uma só. E o sistema já vai fazer a diferença de apuração. E também a obrigação acessória relacionada, e aí eu não estou falando da declaração como uma DCTF, mas estou falando da sistemática de apuração de IBS e ICBS. Então, a proposta do Maurício, eu vou pedir para ele ler a proposta dele,
que está na PEC como uma sugestão principiológica aí de conduta das administrações tributárias. Por favor, Maurício, a sua redação proposta. Tá, deixa eu só contextualizar aqui. Oi, deixa eu só contextualizar aqui. Então, tem essa preocupação das obrigações acessórias. Eu acho que tem várias considerações para a gente fazer, não é? Tem a questão da gente ter o convívio dos regimes, né, do atual com o futuro, não é? Aqui a gente teria uma saída que seria postergar o início do IBS da CBS e a gente teria um prazo de convívio menor, não é? Então, de sobreposições menor, né? Não dá para a gente antecipar, porque a gente tem a Lei 160 do ICMS, que está garantindo os benefícios até 2032. Se a gente matar o ICMS antes disso, vai ter um contencioso enorme, que eu acho que aí não é por aí. Então, a gente está amarrado a esse prazo de 2032. Então, uma questão seria prorrogar, eu não fiz nenhuma consideração com relação a isso. O que eu sugeri foi da gente prorrogar o início, desculpa, o início, não o fim. Seria tentar racionalizar aí uma norma mais programática, né, que os estados, União, estados e municípios deverão reduzir gradativamente a complexidade das obrigações acessórias dos tributos a serem extintos, bem como evitar sobreposições de informações a serem prestadas por meio de declarações, arquivos e documentos fiscais relacionados a esses tributos, ou seja, os antigos, com as obrigações acessórias a serem criadas para os novos tributos. E uma outra questão que a gente pode debater é se no 149B, que fala que os tributos terão os mesmos fatos geradores, hipóteses de não incidência, etc., se não colocar ali também que IBS e CBS deverão ter as mesmas obrigações acessórias, para não ter o FD do IBS e o FD do CBS, por exemplo. Então, a gente tentar unificar isso. Não sei se na política de menos é mais na PEC vai haver concordância. Então, eu só vou perguntar quem quer divergir. Se todo mundo divergindo. Tássio divergindo também? Não, mas, meu Deus do céu, os três divergiram. Tá, tem a divergência, então a gente, de fato... Já tem a divergência, exato. Divergiu, acho que pela razão de não ser uma matéria que precisa estar na Constituição. Exato. Então, ok, divergência. Gente, eu vou levar, eu acho que muito do que está aqui, de fato, vai ter essa discussão. Então, como a gente está com uma questão de tempo, eu vou levar para uma questão que eu acho que precisa estar na Constituição, se a gente concordar com o conteúdo, que é a sugestão também do Maurício, que seria no 130, parágrafo 1º, quando traz as alíquotas de referência, ficou excepcionado a anterioridade nonagesimal, só tem a anterioridade de exercício. Então, pode vir a alíquota de referência no final do ano, no último dia do ano. Qual é a preocupação disso? A maior parte dos estados vão seguir essa alíquota de referência ou se pautam nela para colocar sua própria alíquota. A gente não está falando de pouca coisa. A gente não está falando mais de 5% nem 18%. A gente está falando de 29%, 28%, 30%. E isso é notório, já foi admitido, mesmo por quem apoia quase cegamente a reforma tributária, já foi admitido que vai haver uma relativização de preços aqui. E essa relativização de preços, a gente não pode ser surpreendido no dia 31 de dezembro com o dia 1º de janeiro. Portanto, a proposta aqui é a redação que eu vou pedir para o Maurício ler, mas que não está, porque a Constituição diz, não se aplicando o disposto no 150. B, a gente está dizendo que vai se aplicar o disposto no 153B e C, ou seja, a anterioridade de exercício e a nonagesimal. Porque, gente, desculpa, aí é para ajudar o Estado também. Isto é matéria constitucional necessariamente, né? Constitucional típica, já vi. Então, quer ler a redação, Maurício, que você propôs? Está explicado já, só. Acho que tá, quer ler? Porque é muito. Só incluir ali, o texto já existe, né? É só colocar a linha da noventena. Isso é o parágrafo 1º, tá? Isso. Aí tem o parágrafo 2º do 130, que ele também está propondo alteração. Está dizendo, das alíquotas de referência deverão ser considerados os efeitos dos regimes específicos,
bem como as compensações e os ressarcimentos dos saldos credores dos tributos extintos nos termos do 134 e 135. Por que isso? Para que entre no orçamento essa previsão de ressarcimento dos saldos, né? Então, o que eles estão falando? Quando eu vejo a alíquota de referência, eu estou olhando para a arrecadação, inclusive considerando o efeito dos regimes específicos, mas considera também meus saldos, que você tem que restituir, não pode ir para um lugar vazio. Acho que essa é a ideia, não é, Maurício? Isso está no parágrafo 2º e no parágrafo 5º, tá, gente, da redação. Não sei se vocês... vou passar a palavra para ver quem concorda com o quê. Então, eu estou de acordo, tá? Eu acho que vou usar uma expressão que a bunda não prejudica, né? A gente está colocando mais. Mas o ponto é o seguinte, até para que fique claro, num modelo de IVA único, onde nós estamos falando de uma alíquota no destino, em que a gente está dizendo que vai ter um aumento de alíquota que vai ser assumido pelo consumidor final, e aí todas as diferenças e benefícios viriam depois do imposto pago, que é diferente do que está se formando aqui, faria todo sentido. Poderia ser nonagesimal, poderia ser de um mês. Agora, com base no que está se formando e o que foi aprovado na Câmara e todas as exceções que a gente tem visto que têm sido agregadas, eu sou a favor. Mas até o Tássio fez uma observação, então acho que fique claro que assim, tudo que foi delimitado partiu-se da premissa do IVA modelo ideal, que, infelizmente, já vimos que não vai existir. Né? Então, só o fato de a gente ter o CBS e o IBS em momentos distintos de vigência, e aí o IBS começar numa vigência gradativa. Eu nem sei como a gente vai compatibilizar essa questão da redução do ICMS, o aumento do IBS e essas garantias. Não, na lei complementar nós vamos trabalhar para que esteja tudo lá. Né? Então, tem unanimidade? Tem, né? Unanimidade, por favor. Tem um outro ponto que eu vou trazer, que é os incentivos fiscais de ICMS, que ele está propondo, no fundo de compensação, Maurício está propondo excluir prazo certo e sob condição da redação dos beneficiários do fundo de compensação. Quer falar sobre isso, Maurício, por favor? Aqui, essa questão de fechar, né, tem estou sem um texto aqui agora, mas ele fala que só vai ser compensado os benefícios de ICMS com prazo certo e condição. Bom, prazo certo está lá na Lei 160, enfim, acho que... Mas a condição que me preocupa, porque isso pode restringir muito na hora de fazer o ressarcimento, né, para os contribuintes. Então, porque a gente está vendo aí que essa questão de condição, acabamos de ver essa questão da subvenção, né, discussão da subvenção, custeio, investimento, enfim, tem toda essa confusão, essa MP que colocou várias condicionantes, então me preocupa um pouco colocar o que seria essa condição. Então, eu sugiro excluir. Eu não voto, não, mas eu tenho uma dificuldade em aceitar essa exclusão, viu, Maurício? Porque, imagina o seguinte, a gente está já sendo onerado, a alíquota de referência aumentando, quanto mais benefício, quanto mais compensação, quanto mais saldo para restituir, mais a nossa alíquota de referência vai aumentando, porque isso vai sair do orçamento. Aí eu estou com uma alíquota de referência alta, estou pagando um tributo alto para ressarcir a pessoa jurídica que, no fundo, não teve prejuízo, porque ela não teve que se implantar no local e ela não teve prejuízo. Então, eu tenho uma certa preocupação em tirar esse termo para não fazer uns pagarem a contas por outros que vão ser ressarcidos de um prejuízo que, na verdade, é inexistente. O prejuízo é deixar de ter benefício, mas não investir no lugar. Né? Então, eu sei que vai dar a confusão da subvenção, mas, não, isso não é matéria de fiscalização. Isso aqui é matéria, efetivamente, de dizer... A Constituição está dizendo o dinheiro do fundo vai para ressarcir aquele contribuinte que perdeu o incentivo, mas estava sob condição. Ele está dizendo, vai ressarcir aquele contribuinte que teve o incentivo. Não precisa estar sob condição. Entendeu? Porque ele está dizendo, muitas vezes, o incentivo, a lei não traz a condição. Entendeu? Mas é isso. A exclusão dele não ampliaria? Ampliaria os beneficiários desse reembolso, vamos dizer assim, do Estado. E eu particularmente, entendo que
Quem não teve um prejuízo efetivo por se instalar no lugar onde o prejuízo é só perder o benefício, não tem que ser reembolsado com o meu dinheiro. Entendeu? Isso é o que eu penso. Mas, Karen, eu acho que a jurisprudência do STJ, isso aqui eu acho que dialoga com ela, só assegura o ressarcimento ou a manutenção do benefício por prazo em que estava inicialmente previsto, quando você tem um incentivo oneroso. Sim. Se ele não é oneroso, ele pode livremente ser excluído, Exato. porque ele equivale a uma majoração de tributo. Então, Exato. me parece que, pela própria Ele lógica... Só teria que ter anterioridade. Mas, assim, eu acho que isso não muda. Se você tirar essa garantia, deixa mais simples, e ainda assim é matéria de fiscalização, porque já se resolve. Eu acho que muda, porque, na verdade, isso aqui estaria garantindo a observância de um critério legal. Eu acho que simplificaria, assim, vou defender o contribuinte aqui. Eu acho que a retirada que o Maurício está propondo simplifica e também não atrapalha essa compreensão que o Tássio mencionou. Então, assim, desculpa, eu acho que é muita mudança, acho que a população brasileira nem imagina o tanto de mudança que vai vir. Eu deixaria na redação do Maurício. Vou acompanhar o Maurício nessa. Também acompanho. Também acompanha, Cássio? Maurício, faltou alguma sua, não? Tássio, agora tem mais uma sugestão sua, não tinha? Era só o inciso 10? Era o inciso 10 que gera... Acho que sim. Não. Mas é que eu acho que a gente votou porque eu não voto, quando a gente tratou da... Quando a gente tratou da questão do... PiscoFins? Não, do saldo credor, porque a gente tem uma questão de como seria tratado o saldo credor de PiscoFins. Isso, gente. Na verdade, eu entendi que a gente votou quando a gente tratou de que isso seria matéria de lei complementar. A gente não, né? Vocês. É isso, né? Que é aquele artigo que ele criou a mais, certo? É a inclusão de novo artigo para tratar do saldo credor de PiscoFins que não está em nenhum lugar. Não, mas eu acho que a redação do Tássio justamente cobre. Não, a redação do Tássio cobre, mas também a do Maurício, ou seja, se ficar na Constituição o saldo credor do ICMS, precisa ter as nossas alterações e precisa vir o saldo credor de PiscoFins. Exato. Vamos lá, isso aqui é um âmbito de sugestão. O pessoal não tinha esse prazo de 20 anos, eles sugeriram, a gente não precisa se limitar a ele, a gente pode sugerir e tirar isso, porque isso traz um problema para o contribuinte. Então, a gente não precisa pensar em 200... tira, mas nem 10, nem 5, usa imediatamente, entendeu? Podendo securitizar, exatamente. Eu vou ficar insegura com esse relatório, entende? Porque eu preciso trazer a posição de vocês. Então, vamos passar só os artigos aqui? Eu entendi que nem veio essa proposta, certo? Gente, colocar a coisa impossível enfraquece o resto, e a gente tem muita coisa que a gente está sugerindo. Eu acho que esse vamos sugerir aquilo que é factível e que tem... A gente tem que trazer... porque daqui a pouco a gente traz uma alteração integral na legislação e não acontece nada. Né? Sinceramente, Tássio, é que eu acho que é mais um caso dos prejudicados pedirem regime de exceção, entende? Claro. Que eu não concordo, mas talvez seja a única técnica possível. Então, por isso que eu falei, em geral, eu acho que vai ser muito difícil, nós teremos resistência para passar alguma coisa nesse sentido. Gente, só passando de novo a do PIS e COFINS, que seria o 136, deixa eu ver se eu acho aqui, eu já leio para vocês, para ver se é isso mesmo. Tá? O 135. Saldos credores dos tributos previstos nos artigos 153.4, IPI, 195.1b e 4, 239, PIS e COFINS, existentes quando da extinção desses tributos, poderão ser compensados com débitos dos demais tributos federais.
Na impossibilidade de compensação, os saldos referidos no caput, a União Federal deverá ressarcir os referidos valores em até 12 meses contados a partir do protocolo do pedido de ressarcimento. A gente vai tirar o prazo, né? Deverá ressarcir e não vai colocar prazo. É isso, gente? Tira o parágrafo primeiro. Então, ficaria da extinção, poderão ser compensados e, na impossibilidade, deverão ser ressarcidos. É isso, né? Imediatamente. Imediatamente eu não vou pôr, não, gente, porque quando é que eu provo que eu não vou conseguir compensar? E na impossibilidade. Mas aí o imediatamente não dá para a gente colocar, concorda? Deixa isso. É que depois eu ponho imediatamente e não passa o artigo. Eu não vou pôr o imediatamente, porque... Gente, desculpa, a minha sugestão é não colocar o imediatamente, porque daí não passa o artigo nenhum, entendeu? Não passa. Tá. Esse painel, na verdade, vai ser rebatizado. Vai ser um painel de qualquer coisa, de tudo ou nada. É o painel do cinismo em ação. Pessoal, podemos encerrar a mesa? Eu vou encerrar a mesa. Eu vou encerrar a mesa, porque, eu, sinceramente, eu tenho que trabalhar. Vou rever essa mesa umas 2 ou 3 vezes, mandar um relatório para os senhores e para as senhoras aprovarem o relatório final. Não. Agora está tudo simplificado. Pessoal, então eu vou... Suzy, por favor, você faz o encerramento? Você vem para cá? Então, a gente vai liberar a mesa e a Suzy vai providenciar o encerramento. Muito obrigada a todos. Tá. Heleno, Karen, Amêndola e Mário, nós nos unimos para tentar fazer um evento diferente sobre a reforma tributária. E aí conclamamos várias pessoas que estão estudando reforma tributária, pessoas críticas, pessoas favoráveis, professores, para que a gente pudesse, em 7 mesas de debate, conseguir obter consensos e sugestões construtivas. Então, acho que esse é o nosso objetivo, né? Porque muito está se falando, mas e muitas vezes essas discussões, esses debates tão ricos estão se perdendo. Então, agora, no mundo ideal, a gente agora ia apresentar um resumo, mas nós estamos muito cansados para isso. Mas todo mundo que assistiu e que está nos acompanhando viu que, no final de cada mesa, a gente fez esses resumos. Então, a ideia agora é, até o final da próxima semana, terminar. E, na semana do dia 25 de setembro, que é uma segunda-feira, a gente vai até Brasília levar isso no Senado para o presidente, para quem quiser nos receber, né, para a gente poder fazer isso. Então, eu vou passar a palavra a todos para que eles possam aqui dar suas saudações finais e aí considerações finais e a gente encerrar esses 2 dias que eu saio assim muito feliz, né? Até a Maria Rita tinha falado que é tão gostoso quando a gente consegue realizar, né? Eu acho que todos nós saímos e falamos assim, nossa, e a gente já sentiu uma repercussão, né? As pessoas comentando, tal, que teve essa... eu acho que foi um evento que foi construtivo, com todas as críticas, com tudo, foi construtivo e foi divertido, né? Quase todo mundo assim, né? Teve boas provocações e teve um clima muito respeitoso e um clima assim, né? Vamos ajudar a construir um texto que seja melhor do que esse que está aqui, que esse está realmente com muitos problemas. Mário, passo a palavra para você. Obrigado, Suzy. Eu queria, antes de mais nada, reiterar o que eu disse na mesa que tive aqui o prazer e a honra de relatar, que esse seminário só existiu por sua conta. Você é idealizadora, organizadora, mor, nós todos somos aqui meros coadjuvantes, especialmente eu, que entrei bem mais tarde, mas eu testemunhei o quanto isso foi organizado rapidamente. Eu falei rapidamente na nossa mesa. No dia 15 de agosto, a Suzy
me procura no Rio de Janeiro, conversando no evento da BDF. Mário, não seria legal fazermos e tal um evento? Eu falei, ótimo, fala lá com a Amêndola, agora eu não estou mais no conselho. Bom, dia 30 de agosto, 15 dias depois, 2 semanas depois, o evento estava totalmente estruturado. E isso, de novo, só se deve à Suzy e, claro, a ajuda de todos os demais que compraram a ideia dela. Mas não fosse a ideia, não fosse a organização dela, não fossem os convites feitos por ela, não fossem os temas por ela propostos, nós não estaríamos aqui. E é uma satisfação enorme, realmente, depois desses 2 dias de intensos trabalhos, a gente poder verificar como pessoas queridas aqui e que, muitas vezes, com posições distintas, puderam chegar a consensos importantíssimos em relação à PEC 45. Eu não diria tudo que é impossível, mas se uma boa parte, talvez metade do que nós deliberamos por propor nesses 2 dias vier a ser efetivamente acolhido pelo Congresso Nacional, eu não tenho a menor dúvida de que nós teremos, sim, muito maior chance de ter êxito na instituição, na concretização do IBS da CBS. Então, meus parabéns a todos, meus agradecimentos a todos, especialmente a Suzy, mais uma vez, também a Amêndola, também a Karen, aos relatores, aos expositores de todos os painéis e a todos aqueles que nos acompanharam, tanto aqui presencialmente quanto pela internet. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Mário. Karen? Mário, eu ia falar exatamente isso, sabe? Eu quero, até em nome da Comissão de Direito Tributário do IASP, agradecer a essa parceria da ASP com o IASP. E essa parceria tem sido tão boa, tão proveitosa, a gente tem feito coisas tão construtivas, né? Mas eu queria agradecer especialmente a Suzy, porque, de fato, isso não sairia sem ela. Quando eu fui propor ajuda, já estava pronto. Então, ela teve a ideia e eu falei assim, gente, a Suzy está meio de cama, deixa eu propor uma ajuda para ela, estava pronto. Eu falei, não acredito. Aí uma hora ela falou assim, está faltando uns telefones. Aí eu fui passar, já consegui, já falei. Falei, gente, eu vou desistir, não vou mais ajudar, deixa para lá. Mas o que é mais importante não foi só a rapidez, foi o modelo. É um modelo que ela lá atrás fez com o Tribunal de Justiça, nas decisões que a gente estava tendo muita insegurança jurídica. E é esse modelo que ela implantou agora na reforma. É um modelo de paz, amor e construção. É verdade, é exatamente o modelo da Suzy. E é um modelo de, olha, nós temos aqui uma realidade posta, vamos trabalhar para que essa realidade seja boa, né? Independentemente das visões serem divergentes. É um modelo extremamente construtivo, onde o que cada um pensa, a posição, o que cada um quer que aconteça, não importa. Importa o coletivo e importa alguma técnica em construção. Eu acho que é muito importante que o Senado veja isso. É muito importante que essa matéria seja vista sob o ponto de vista da experiência e da técnica. O Senado vai conseguir receber esse estudo. E isso é importante, né? Com certeza, a Câmara dos Deputados não pôde entender nem a problemática, não pôde entender nada disso, não pôde compartilhar a experiência, exato, não pôde entender o que acontece na prática nisso, não pôde discutir a técnica e nem o jurídico, e o Senado vai poder fazer isso. E eu espero que faça muito bom proveito do trabalho árduo da Suzy e um pouco de todos nós também. Eu agradeço as palavras do Mário e da Karen, foi um trabalho de todos nós, né, na verdade. E eu quero agradecer muito o Amêndola, porque o que eu enchi... Eu estou bloqueada, viu, gente? Vamos pedir para ele me desbloquear no WhatsApp, porque... E, assim, acho que essa parceria com o IASP e a ASP foi super importante, que a gente não teria os dias no IASP, aí o Amêndola conseguiu os dias aqui, que é uma delícia, né? Vou até vir trabalhar aqui quando eu estiver aqui em São Paulo. E, realmente, acho que foi, assim, muito importante. E o que eu fiquei surpresa foi como, em todas as mesas, todo mundo viu como a gente tem problema no texto, né? O texto foi feito realmente muito às pressas, assim, independentemente do mérito, você tem problema de remissão, você tem problema de aonde está, né? Não tem uma lógica. Então, acho que ainda que não acatem
muitas coisas do mérito, a gente vai já melhorar na forma, né? Eu acho que isso já vai dar uma ajuda importante, mas eu mesmo fiquei surpresa. E eu falava assim, nossa, sou eu que estou tendo dificuldade em entender o texto? Aí todo mundo vinha aqui, hoje eu vi o professor Scaff, eu falei, opa, não sou só eu que não estou achando as coisas no texto, eu tenho certeza que eu li, aí você procura e não sabe onde está de novo. Mas, Amêndola, você, assim, me perdoa por tudo que eu te enchi, tá? E me desbloqueia, por favor. Suzy, nunca te bloquearia. Assim. Mas, bom, foi uma satisfação coordenar o evento com vocês aqui. Eu estou aqui representando, lógico, que meu nome como coordenador, mas também o nosso presidente aqui, o Eduardo Foz Mange. E para dizer, em primeiro lugar, que essa parceria entre o IASP e a ASP, eu acho que transcende, vai propagar muito, trazer muitos outros frutos. Né? Vamos trabalhar para isso e estamos sempre à disposição aqui para o que for proposto. Foram 2 dias assim super interessantes e produtivos, né? Não vamos ficar repetindo, mas foram 7 meses com uma abertura estrelada aqui, né? Pô, partimos da estrutura do fato gerador na primeira mesa, com não cumulatividade na segunda. Na terceira mesa, tratamos dos regimes especiais, a Suzy e eu aqui fomos relatores. Hoje de manhã, a lei complementar, com o Mário aqui na relatoria, depois imposto seletivo. Tivemos conselho deliberativo para agora encerrar com chave de ouro com os regimes de transição. Então, assim, foram 2 dias realmente de muito impacto. Obviamente, teria muito mais coisa para ser abordado, mas dentro do prazo que o próprio Senado se impôs, né, eu acho que era o que a gente podia fazer e organizar esse time de cada realmente, e eu acho que aqui tem que ficar um cumprimento especial para todos os palestrantes, porque realmente eu, infelizmente, perdi apenas um painel, mas pude aqui atestar como todos se debruçaram efetivamente sobre o texto, pensaram, trouxeram propostas concretas. Então, realmente, eu acho que tem que ficar esse agradecimento e já convites, né, para os próximos eventos, quando tivermos a lei complementar. Mas, para encerrar, Suzy, realmente você foi a faísca aqui de tudo. Eu acho que... e também reiterando o convite de todos aqui, principalmente aqueles que são associados, né, que a gente vai ter a comemoração dos 80 anos do show do Seu Jorge. Eu nunca tinha participado da contratação e da produção de um show, mas, enfim, tem o produtor do show, que às vezes a gente vê, no fim, você é a nossa produtora aqui, Suzy. Então, fica aqui os agradecimentos a você e a todos que participaram novamente. Uma grande satisfação poder ter participado desse evento. E vamos trabalhar realmente para fazer essa entrega. E na torcida de que o Senado realmente faça um bom trabalho, respeite o interstício regimental para ter 2 votações em sessões separadas, pensadas, etc. Né? E ontem, aqui na nossa sessão sobre os regimes especiais, falamos de bares, botecos, né? E também falamos do preâmbulo da Constituição, que é o único lugar nela que tem menção a Deus. Então, eu queria fazer esse encerramento dizendo, tomara para um país melhor, com menos diferença, com um sistema tributário mais amigável aos negócios, um futuro melhor a todos nós. Eu queria devolver a palavra agora à Suzy, que quem realmente merece todos os cumprimentos aqui, fazer o encerramento do evento. Obrigado. Bom, eu acho que esse, então, foi um primeiro de muitos eventos, né? Então, todos que estiveram aqui conosco vão estar... Né, porque a gente quer fazer lei complementar, agora já está com ideia de fazer até em Brasília, né? Mas porque eu acho que o Brasil merece a colaboração. E eu sempre falo, né, que muitas vezes falam assim, vocês são a elite da advocacia. E eu costumo falar, a Raquel estava lá em Trancoso, eu falei assim, não é porque nós somos a elite da advocacia, porque a gente estudou, todo mundo aqui é doutor, tal, que nós vamos advogar para a elite. Nós vamos advogar para um país melhor, para um país com menos desigualdade, e usar esses nossos talentos e a nossa inteligência para melhorar textos e trazer leis em que realmente os valores do preâmbulo da Constituição, que é igualdade, fraternidade, justiça, para que a gente possa alcançar. Eu acho que é isso que nos move, né? Porque o que nos move é esse ideal. E, realmente, poder usar tudo isso que nós estudamos para o melhor. Então, eu estou super feliz, agradeço imensamente todos, e eu acho que é o começo de muito trabalho. Queria colocar aqui que o nosso presidente Renato Silveira pediu para... Ele estava aqui, teve que sair, pediu para deixar um abraço a todos e representá-lo, e também o Eurico, que não conseguiu participar, mas sei que ele está super feliz com essa possibilidade da gente debater construtivamente o texto. Então, é isso. Muito obrigada a todos e vamos para os próximos. Muito obrigada.